Gente, então mais uma vez, bom dia para vocês, acho que já foi apresentada. A ideia aqui é nós falarmos, né, da gestão de risco e como é que a gente une a gestão de risco, a segurança dos projetos, à luz da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma lei super recente, mas que tem mudado essa dinâmica empresarial aí do nosso dia a dia, não só das empresas, mas das organizações de maneira geral, e em especial das organizações da sociedade civil, tá? Então, a ideia é a gente bater um papo, são 40 minutos, né? A gente vai bater um papo aqui, eu vou querer escutar vocês também. Então, primeiro eu trago alguns dados que são relevantes, que segundo pesquisas recentes, eu até coloco aqui qual é a nossa fonte, 45% dessas organizações do terceiro setor, elas não têm um plano formal de gestão de risco. Tá? Então, 45% das organizações, elas não fazem um planejamento de gestão de risco, né? E aí eu pergunto aqui, vocês trabalham especificadamente na área de risco? Vocês colocam risco no dia a dia dos projetos? Quem aqui trabalha necessariamente com a área de risco? Né? Trabalha na área de gestão de projetos, acredito, né? A grande maioria. E aí a gente usa as nossas matrizes, a gente usa os nossos indicadores de risco, né? E aí o plano de risco ele termina sendo englobado dentro do projeto, certo? Então, 45% das organizações do terceiro setor eles não têm esse plano de proteção de risco e nem de gestão de dados. E esse dado aqui eu achei por favor. Eu achei extremamente interessante, 50% das organizações, tá, elas reportaram terem sido alvo, né, de algum cyberataque em 2021. Ou seja, 1 em cada 4 organizações, 4 em cada 5 organizações não tem nenhum plano de cibersegurança. Então, eu tenho aí um dado extremamente relevante, né, com relação a que 50% delas sofreram cyberataque e 4 em cada 5 organizações não têm nenhum tipo de plano de segurança para esse cyberataque. Que seja uma tentativa de entrada no Google, né, através de rede social, que seja perder alguma rede social, que seja, por exemplo, tentativa de entrada em drives, né? Eu faço a gestão, né, também de acessos, né? Dentro do PMO da Mandu, eu fico controlando a gestão de acessos aos nossos drives corporativos. E todo dia nós recebemos pedido de acesso externo. Todo dia nós recebemos pedidos de acesso suspeitos, né, aos nossos drives. Então, é algo que precisa ser, de fato, avaliado dentro da instituição, porque existe essa possibilidade aí de você perder uma conta, de você perder uma conta de rede social, de você perder uma conta do projeto de maneira geral. Pode passar. Então, nós temos aqui uma realidade preocupante, que é a necessidade de fortalecer essa gestão de risco e de proteger os nossos dados, né? Então, essa necessidade é latente, nós vimos aí que as organizações, né, praticamente 50% delas não possuem esse plano de gestão de risco, né, não possuem um plano de gestão de segurança e que sofrem ataques, né? O que é mais importante, que sofrem ataques de cibersegurança de maneira geral. Então, sobre o que a gente vai falar? Sobre gestão de risco, gestão de dados. Eu vou trazer um caso prático nosso da Mandu. Esse nosso caso prático é um recorte, tá? Então, a ideia aqui não é esgotar o tema, nós temos 40 minutinhos, mas trazer um recorte do que a gente faz no dia a dia de forma focada à coleta de dados, né? Então, organizações sociais, essencialmente, trabalham com diagnóstico. Alguma das organizações de vocês aqui trabalham coletando dados no dia a dia, dados de diagnóstico, né, de beneficiário, de diagnósticos, né, de clientes de uma maneira geral? Vocês trabalham? Então, eu vou trazer esse caso prático focado no diagnóstico, tá? Focado no nosso diagnóstico participativo. De que forma a gente coleta esse dado, a gente trata esse dado? Então, pode passar. Gestão de risco, que é o nosso primeiro tema, pode passar.
vamos ao conceito de risco. E aqui eu pergunto para vocês, no entendimento de vocês, o que é risco? Né? Quando a gente fala em risco, né, a gente entende o risco, a gente interpreta o risco, mas quando eu falo em risco, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? A gente está construindo conceitos aqui, tá, gente? Ninguém sabe. Tá aí, um conceito prático do que é risco. É um conceito muito prático da consequência do risco, né? O risco para, o risco engessa, ele trava, né? Então, é tudo que para a operação. Atrapalhar os objetivos, causar perdas, né? Então, o risco, ele pode causar perdas. Mais alguém quer trazer alguma contribuição aí do que é risco? Então, gente, vamos lá. Quando eu falo em risco, normalmente existe um vínculo direto de risco à perda, né? Só que o risco, ele também pode ser um ganho. Ele também pode ser uma oportunidade. Então, quando você joga na Mega Sena, vai ter agora a Mega Sena da virada, né? Quando você joga na Mega Sena, a probabilidade do bilhete não ser premiado é imensa. Mas existe aquele 0,000001 lá do bilhete ser o bilhete premiado da Mega Sena. É risco. Então, o risco não é necessariamente perda, mas ele também é ganho, ele também é uma oportunidade. Então, esse é o primeiro conceito. E agora, eu vou dar um exemplo mais prático aqui. Imagina que essa aqui é uma garrafa de vidro comum. De vidro. E aí, eu estou aqui conversando com vocês, eu bato, pum, derrubo a garrafa no chão. Vidro comum. Quando, dessa altura aqui, sei lá, tem uns 60 centímetros mais um pouquinho, se eu derrubar a garrafa de vidro daqui e ela cair no chão, ela pode quebrar ou não. Vai depender da trajetória, vai depender da velocidade, vai depender de que forma ela encontra o chão, né, dos pontos de fragilidade aqui da garrafa. Um físico vai saber explicar melhor do que eu. Mas na hora que essa garrafa cai e vai para o chão, existe um risco aqui, da garrafa quebrar ou não quebrar. Ou seja, eu estou atrelando esse risco a uma probabilidade de acontecer ou não acontecer. E, obviamente, que isso vai gerar um impacto, em especial na minha vida, se for a minha garrafa, né, preferida, mas gera um impacto. Então, o risco, ele está atrelado a uma probabilidade de acontecer ou não acontecer e a um impacto daquela ação na vida das pessoas, né? Naquilo que rodeia aquela ação. Tá? Então, o risco tem a ver com a probabilidade de algo acontecer ou não. Ah, professor, mas é um evento certo. Tem 100% de chance de acontecer. Então, não é risco. Ah, tem 0% de chance de acontecer. Também não é risco. Quando eu tenho certeza de algo, eu não tenho risco. E aí eu faço um outro exemplo. Agora, imagina que eu pego essa mesma garrafa de vidro, subo no 22º andar de um prédio comum, chão de vidro, chão normal no chão, pego a garrafa, subo lá num prédio, 22 andares, chão de asfalto embaixo, garrafa de vidro, e eu lanço essa garrafa lá de cima para que ela encontre o chão. O que vai acontecer com a garrafa? Ela vai quebrar. Ah, porque passou um passarinho, bateu antes na trajetória. Não, porque eu estou falando aqui de chão de asfalto e garrafa de vidro comum. Se eu subo essa danada dessa garrafa lá em cima e lanço, ela vai quebrar. Então, este evento não tem risco. Por quê? Porque é um evento certo. Eu tenho certeza do que vai acontecer. Tá?
Então, existe essa diferença. Sempre atrelem risco à probabilidade, impacto, e sempre atrelem a, se eu tenho um evento nulo, se eu tenho um evento certo, ele não tem risco. E risco é o impacto ou a probabilidade, pode dar, de ter algo bom ou ruim. Risco pode ser algo bom. Né? Risco podem trazer bons impactos na nossa vida também. Aquela, né, papo meio coach, vamos correr riscos, né, para ter bons resultados. Então, existe essa figura do risco que às vezes fica meio mascarada, tá? Então, a gente tem essa diferença aí de risco, né, composto pela probabilidade, pode dar mais um, e pelo impacto. Só o que é risco? Risco é a probabilidade e o impacto de se obter resultados diferentes do esperado. Quanto mais diferente do esperado, daquilo que eu espero, for o resultado, maior vai ser o meu risco. Entenderam? Então, quanto mais distante daquilo que eu estava esperando, daquilo que eu almejo, maior o meu risco. Por isso que a gente classifica risco em baixo, em médio, em alto, muito alto, e aí depende das classificações. Tem gente que coloca uma classificação de 5 fatores, de 4 fatores, de 3 fatores, baixo, médio, alto, ou baixo, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Vai depender da classificação de cada uma das organizações, tá? E aqui, só para fechar esse conceito, existe uma diferença também, que às vezes não está muito na literatura, na academia, entre risco e incerteza. Tem gente que coloca no mesmo balaio, mas nem sempre é. Incerteza é quando eu tenho uma imponderabilidade num evento. É quando depende de algo que é imponderável, que eu não tenho muita coisa a fazer naquele risco, se não aceitá-lo. Sabe? E aí eu já tenho um evento que ele é muito incerto, porque são tantas variáveis que envolvem aquele risco que eu não consigo administrá-lo. Porque a gente não elimina risco, não tem como eliminar, a gente administra. Tá? A gente administra, a gente não elimina, a gente vai levando ele ali, vai olhando, né? A gente não elimina risco. Mas a incerteza, ela está num patamar a mais. Um exemplo, qual é a probabilidade de eu estar viva amanhã? Espero estar, né? Espero amanhã estar aqui vivinha respirando. Mas entendem que, né, a probabilidade, imagino que é alta, porque, enfim, né, eu me cuido, jovem, aquela história toda, mas eu não tenho como ter, são tantas variáveis, né, que envolvem a vida da gente ali, que eu não tenho como mensurar risco, eu não tenho como mensurar aquela probabilidade com base na matemática. É um evento incerto. E aí, o que eu faço com eventos tão incertos? Eu aceito, administro da forma que for, mas eu entendo que eu não tenho tantas ferramentas assim para administrar aquilo ali. Ficou claro, gente? Então, vamos passar. E aí, o que é a gestão de risco? É justamente envolver equipes, ferramentas e recursos na administração desse risco. Né? Então, eu não faço somente a gestão do risco para a equipe. Né? Eu tenho que ter ferramentas para fazer essa gestão de risco. Né? Eu tenho um software para fazer gestão de riscos, um software de gestão de projetos na minha empresa? Sim ou não? Eu uso alguma planilha no Excel para fazer essa gestão de risco, uma matriz? Sim ou não? Eu uso alguma matriz de risco? Sim ou não? Eu faço monitoramento desses riscos que eu coloco lá? Sim ou não? Tá, então a gestão de risco é de fato, né, você materializar esses riscos de forma que eles possam ser acompanhados e monitorados. Ok? Pode passar. Então, alguns mitos e verdades na gestão de risco. Primeiro, a gestão de risco é de responsabilidade exclusiva do gestor de projetos. Mito ou verdade? Mito. Pode dar um. A gestão de risco é de responsabilidade compartilhada
por toda a equipe do projeto. Não tem como. O peso é maior nas costas do gestor? Lá, a responsabilidade dele, né, de criar ferramentas para monitorar o risco, para acompanhar o risco. Mas não é só dele. Ele pode ser o responsável da matriz inteira, mas o risco ele tem categorias muito específicas que devem ser atribuídas a cada membro da equipe. A gestão de risco elimina o risco dos projetos? Não. A gente nunca fala em eliminar risco. A gente monitora, identifica, avalia, mitiga, mas a gente não elimina riscos. Tá? Por quê? Porque risco sempre tem probabilidade. Se a gente eliminar, é um evento certo ou é um evento nulo. Ou ele tem 100% de certeza ou ele tem 0% de acontecer. Então, eu elimino, eu tiro a essência do que é risco, que é essa probabilidade, 0,0000001. Tem risco. E o que eu faço com relação a isso? Eu administro. Eu não elimino. Entende? Risco deve ser mapeado apenas na iniciação do projeto. Isso é uma prática muito recorrente para a gente em terceiro setor. A gente vai escrever um edital, a gente vai escrever um projeto, aí a gente faz uma matriz de risco linda lá e coloca no projeto, no edital. Aí coloca lá a probabilidade, impacto, descreve os riscos. E aí depois que o projeto é aprovado, acabou-se matriz. Não acompanha. Né? A gente não cria uma ferramenta de monitoramento do risco dentro do projeto. Nem que seja, gente, criar uma agenda de gestão de risco, né? De conversa de risco da equipe. Então, os nossos projetos lá na Mandu têm agenda mensal para discutir os riscos. Coloca na agenda um dia para reunir a equipe e olha, 1 hora, a gente vai só falar sobre risco aqui. Pega os riscos que estão na matriz e olha, sobre esse risco aqui, o que está sendo feito. Né? Então, qual é a descrição desse risco? Qual é o plano de contingência se esse risco acontecer? Então, vai discutindo os riscos e vai alimentando a matriz. E aí, novos riscos vão surgindo no decorrer do projeto. Alguns riscos, eles são encerrados, porque, veja, o risco ele não é eliminado, mas ele pode ser encerrado. Exemplo, eu tenho um risco de monitoramento. Monitoramento, deixa eu colocar um risco assim. Eu vou monitorar, por exemplo, uma qualificação dos beneficiários, uma qualificação específica dos beneficiários. E aí eu coloco lá, olha, a gente precisa monitorar, né, os beneficiários, se eles estão vindo assistir às aulas, se eles, numa formação, se eles estão vindo assistir às aulas, né, se eles de fato estão conseguindo assimilar o conteúdo. Eu faço um monitoramento ali. A partir do momento que acabou essa etapa de formação naquele projeto, eu encerro esse risco. Ele já foi encerrado. Enquanto ele estava sendo monitorado, eu não tenho como eliminar. Mas a partir do momento que a gente encerrou essa etapa do projeto e foi para uma outra etapa, eu encerro aquele risco. Eu dou um check e disse, olha, esse risco aqui, a gente passou para uma outra fase, esse risco aqui, ele não acontece mais. Ok? Então, entenderam essa diferença entre eu encerrar um risco e eu eliminar um risco? Sim ou não? Risco eu consegui encerrar, se eu concluir aquela etapa, mas eu não tenho como eliminar o risco, excluir ele, porque risco sempre embute em probabilidade. Tá? Um problema é quando um risco acontece. Sim. O que acontece quando uma probabilidade ela se efetiva? Ela vira um problema. Tá? Ou uma oportunidade, mas ela vira um problema. Ou seja, aquele risco aconteceu. E aí, eu tenho que ter um plano de contingência para ela. Então, um problema é uma dificuldade que ocorreu. Ao contrário do risco que é potencial,
um problema é real e requer ação imediata para a sua solução. Então, quando o risco se efetiva, temos um problema. E aí eu preciso criar ferramentas para resolução daquele problema. Pode passar. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas das várias categorias de risco. O que a gente pode ter de risco dentro de um projeto? Risco financeiro, disponibilidade de recurso, gasto, risco regulatório, né? Então, mudança nas leis. O interessante, às vezes, é sempre fazer o questionamento dos riscos de um projeto em cima dessas categorias. Tem várias, trouxe algumas. Risco de recursos humanos, ou seja, se você tem uma equipe mais delicada, dificuldade com recrutamento, risco de mobilização de recursos, não só recurso financeiro, mas recurso humano, né? Então, tem dificuldade para mobilizar pessoas num território que às vezes é mais distante. Né? Risco tecnológico, por exemplo, a gente tem muito risco tecnológico nos nossos projetos, que são áreas que não possuem acesso à internet, né? E aí, às vezes, você precisa fazer uma formação online, então tem esse desafio, né, tecnológico. Risco voltado à parceria estratégica, então, se você tem algum parceiro, se você tem algum colaborador, né, que requer uma atenção especial, que é mais fragilizado dentro da cadeia, você precisa, né, mapear esse risco. Risco climático, voltado para as condições do ambiente. Se chove muito, pode gerar atrasos no projeto. Se o risco, né, se houver um risco, por exemplo, de enchente ou de cheia, a gente que trabalha com projetos de agricultura familiar, então eu tenho, né, um risco climático importante em projetos com agricultura familiar. Risco de saúde e segurança, então às vezes um risco de segurança da equipe. Então o que acontece se alguém da equipe se acidenta em campo? O que acontece se alguém da equipe adoece em campo? Né? O que acontece se alguém da equipe, sei lá, sofre um assalto, algo nesse sentido? Então esses riscos precisam ser mapeados, nem que seja ter um plano de contingência para eles. Qual é o hospital mais próximo? Para quem eu ligo se acontecer, né, algum risco, né, se acontecer algum problema? Tipo, a pessoa que está na minha equipe, ela tem um cadastro que ela preenche antes de ir para o território com, né, tem alergia, não tem plano de saúde, não tem? Quem é a pessoa da família que eu comunico no caso de alguma eventualidade? Né? Então, é importante a gente ter um plano de contingência para essas questões. Risco cultural, principalmente se eu tenho uma equipe muito dinâmica, muito diversa. Isso acontece com projetos internacionais, né? Então, que muda a cultura, né? Que muda a forma de ser. Pode passar. 10 minutos eu tenho? Não, 11h10. Ah, tá. Que horas a gente encerra? 11h10. Ah, então temos bastante tempo. Então, algumas outras categorias de risco. Demográfico, principalmente na hora que eu vou fazer coleta de dados, né? Então, o risco das mudanças no público-alvo, né? Então, o público-alvo mudou de perfil, eu estava mapeando uma região e agora eu preciso mapear outra. Então, eu tenho um risco de diferenças demográficas, de diferenças, né, de estruturas de uma região para outra. Isso pode ser um risco na hora que eu for fazer uma coleta de dados, porque um dado que eu coleto numa região pode não fazer sentido num dado que eu coleto numa outra região. E aí? Preciso olhar esse risco. Risco operacional. Esse é um risco que às vezes acontece com frequência porque para. Que é risco de logística, de processo interno, de eficiência. Então, atrasa a logística, né? A gente tem, às vezes, um atraso operacional de um parceiro que embute num atraso nosso. No final... Isso de parceiro, você está dizendo, né? Parceiro, a própria organização, tem um estudo do TCO recente, eu falo recente porque 2021 para cá. Aham, é recente, eu também considero. 200 empresas, duas,
e uma... Backup novo não existe. Não existe. Backup que precisa depender de linha de internet não existe. E uma coisa assim, interessante, além do backup, é que quando você tem esse histórico, você tem com base nesse histórico do projeto, você tem essência. E além do backup, um outro ponto que às vezes é tão importante quanto é quais foram as nossas lições aprendidas. Né? E aí, por quê? Porque a lição aprendida, você tem um histórico e você tem ali um recorte, né, de quais foram as experiências que geraram mais aprendizado para aquela organização, bons e ruins. Né? Às vezes, por exemplo, um risco vira um problema e você relata esse problema numa lição aprendida. Aquele problema vira uma lição aprendida. E no final das contas, na hora que você for repetir o projeto, né, você olha e diz, olha, a gente teve lições aprendidas positivas aqui, negativas aqui, né? E em cima desse backup, ali está a principal identidade do que é o projeto, do que o projeto gerou. Aham. Eu tinha contrato de suporte de diesel, mas era assim, liga para a empresa, eu disse, não gente, o contrato tem que estar, parou, o caminhão encosta, eu não quero saber se tem combustível ou não. É risco. Sim. Então eu tenho falhas de logística em várias empresas que eu pego só fazendo uma auditoria assim. Então a gente vê muita coisa errada acontecendo e as pessoas não tratam. É a mesma coisa que tem no aeroporto. Aqui em Brasília, cidade, uma vez cortaram uma das fontes de energia da operação. A gente ficou com toda a região norte do Brasil sem operar. E o gerador não entrou no lugar. O que eu faço com os aviões? Num projeto de menor escala, a gente estava discutindo isso ontem na equipe, uma pessoa da equipe falando da vivência num evento, né? A gente discutindo evento e tudo mais. Era um evento onde, dentro lá das recomendações, foi sugerido contratar um gerador, por conta do tamanho do evento. E aí era caro, e a idealizadora do evento disse, não, a gente não contrata gerador. A probabilidade de acontecer algo é ínfima, a gente não vai contratar gerador. E tá certo. Eu expus o risco ao parceiro. É o parceiro que vai tomar a decisão. Na verdade, né, o idealizador do evento que tomava a decisão. Mas eu expus o risco ao parceiro. Quem toma a decisão é você. E aí o parceiro disse, não, a gente não vai contratar gerador. Não contratar o gerador, acabou a energia no meio do evento. E aí, o que a gente faz? Obviamente, a pessoa tinha um plano de contenção de risco. Está aqui o telefone da empresa de energia, né? da concessionária de energia. Tenho aqui o telefone, a gente vai ligar para ela e vai perguntar quanto tempo vai demorar aí para voltar, né, a energia. Então, era o plano de contenção que se tinha. Obviamente, a gente tinha colocado aqui na matriz de risco. Então, você assumiu o risco e a gente tinha um plano de contenção. Era o que dava para fazer. Né? Mas é importante a gente ter esses mapeamentos. Sim. As cidades que perderam totalmente, 20 horas antes, todas elas foram alertadas. 20 horas antes. Não aconteceu nada. Todo mundo. A galera não acreditou na alerta. Então, pois é interessante a gente ter esse mapeamento. Só que às vezes, né, enquanto parte interessada, eu meu poder de decisão só vai até ali. Né? Meu poder de decisão só vai até ali. Cabe a mim identificar o risco, né, mapear o risco e traçar e mostrar uma estratégia de contingência. No máximo. Então, nós temos risco de inovação, principalmente, né, voltado à inovação, trazer novas ideias, adaptação à mudança, né? Então, isso aqui, às vezes, é bem dentro
da equipe, bem dentro, né, do operacional de dentro de uma organização. Risco político acontece demais para a gente que trabalha com projetos sociais e que precisa ali do aporte de um município, de uma prefeitura, e aí o pessoal está em mudança de mandato e tudo mais. Então, risco político, risco do projeto se manter sustentável no longo prazo, risco na comunicação, falha, mal entendido, né? Esse risco que a gente pode ter na comunicação, que pode evoluir para um risco de reputação. Então, a depender da falha de comunicação, esse risco aqui, ele sobe um degrau e vira um risco de reputação institucional. Nós temos riscos na cadeia de suprimentos, aqui muito voltado para fornecedor, né, para entregas, enfim, para contrato com fornecedor. Ele meio que conversa com esse aqui operacional, mas às vezes a gente dá um foco aqui, porque, né, supply é algo que pode gerar muito problema. E o risco de segurança de dados, que eu adicionei aqui, que é esse risco relacionado à proteção e à privacidade dos dados, que muitas vezes é vilipendiado, né? Ele é esquecido ali no meio da quantidade de riscos que a gente tem. Então, há tanta coisa que às vezes a gente precisa mapear dentro de um projeto, que, segurança de dados, não, a gente não pensa tanto. Pode passar. Então, vamos agora para a última parte, né? Voltada para a gestão de dados e o nosso caso prático. Então, a importância desse cumprimento da política de proteção de dados, a nossa LGPD, né? Aqui, ó, funcionário de Uber tem dado vazado, então Uber pagando indenização, pode passar. Banco Central comunica vazamento aqui de 137 mil chaves Pix, né? Aqui a gente tem um risco por vazamento de dados sensível, uma instituição financeira vazou questões de saúde, de beneficiários e, obviamente, esses beneficiários, porque aqui instituição financeira, às vezes você vai fazer um seguro saúde, um seguro de vida, e aí quando você vaza esses tipos de dados, você pode ter, né, um seguro negado, pode ter, né, um seguro saúde, um seguro de vida negados. É justo. Então, a gente tem essa questão dos vazamentos de dados, né? Juiz condena, né, a indenização de 8 milhões aqui para pessoas com vazamento de dados. Por quê? Né, hora, imagem, intimidade, visa privada, isso aqui é dado sensível, é dado pessoal. Então, é importante a gente olhar para dados, porque nós estamos cada vez mais, né, expostos, pode passar, expostos aí a, né, terem os nossos dados divulgados de forma geral, né? Então, nós somos eternamente responsáveis pelos dados que nós carregamos. Antes, nós éramos os responsáveis. Agora, a lei entende que as organizações que coletam os dados, elas também são corresponsáveis por aqueles dados, tá? Então, os nossos dados, eles são muito mais do que letras e números. Eles são informações que nos representam diante da sociedade. Os nossos dados, eles mostram a nossa identidade. Oh, não sabia. Tá? E assim, a gente já tem principalmente com relação a termo de uso de imagem. Nossa, se você olhar a quantidade de juízes, é em torno de entre 15 e 25 mil, tá? Pelo uso indevido de imagem e tudo mais, mas a questão de uso de imagem, ela tem sido cada vez mais demandada em juízo, tá? Óbvio, né? Aí o pessoal diz entre 35 e 25 mil, que pelo que eu tenho acompanhado é a média aí, né, das multas, vamos dizer assim, em juízo. E quando é vazamento de dado sensível, dado pessoal, aí essas multas, ultrapassam 100 mil, chegam a casas de milhões, tá? Mas assim, essa é uma realidade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados vem regular isso e legislar. Pode passar? Então, existe uma diferença do que é dado pessoal e dado sensível. Dado pessoal é tudo aquilo que pode identificar você de forma direta ou indireta, tá? Então, por exemplo, meu e-mail, meu telefone, esse é dado pessoal? Tá? Minha idade, às vezes eu preencho um cadastro simples na farmácia, é dado pessoal. Cadastro, tem lá meu CPF, meu e-mail e telefone, é dado pessoal, tá? Eu tenho que ter proteção
para esses dados que eu coleto das pessoas. Né? As empresas que coletam dados, elas precisam ter mecanismo de proteção para esses dados que foram coletados. E dado sensível é um dado que pode gerar algum tipo de discriminação. Tá? É um dado pessoal, de certa forma, mas ele já tem um caráter pouco mais grave porque ele pode gerar algum tipo de discriminação. Exemplo, questão política, questão religiosa, questão de saúde, né? Questão de renda. Então, pode ser um dado sensível. A gente que coleta muita renda, isso é um dado sensível. Né? Renda da população, renda das famílias. Né? Então, é um dado que ele é um pouco mais grave de você cuidar ali, porque ele pode gerar algum tipo de discriminação. De orientação sexual e tantos outros. Tá? Então, esse é um dado sensível. Então, o dado pessoal é um dado que te identifica. O dado sensível, ele também te identifica, mas ele tem esse plus, esse adicional, de gerar algum tipo de discriminação a partir dele. Pode passar. E aí, o que eu preciso fazer com esses dados? Enquanto organização, eu preciso proteger o dado, eu preciso, gerar privacidade nele. Então, proteger, criar medidas técnicas e administrativas para proteger o dado. Privacidade no tratamento. Quem mexe no dado? Quem tem acesso ao dado? Ah, meu parceiro no projeto pode ter acesso a dado? Você tem que estar em contrato. Se ele tiver acesso a dado, tem que estar lá no contrato de que ele tem acesso aos dados. Tá? Então, como é que a gente faz a prevenção? Adotar medidas para prevenir a ocorrência de dano. Se ocorrer um dano, o que faz? Pode passar? Tá. Então, aqui eu trago alguns exemplos, tá, gente? Proteção, medida técnica e administrativa. O que acontece aqui? Às vezes é caro. Então, muitas empresas, elas esbarram, organizações, elas esbarram neste primeiro problema, que às vezes é caro, que requer a empresa pagar um software, por exemplo, para um funcionário. Então, ela precisa pagar um antivírus, ela precisa pagar software originais, às vezes você não tem. Ah, mas é um colaborador terceirizado. Sim, mas se ele está com um contrato com você, você também é corresponsável. Então, assim, a proteção, ela traz algumas medidas técnicas e administrativas. E o que pode ser mais barato dentro do contexto, de forma prática? Ah, Catarine, beleza, você disse que é caro. Sim, como é que a gente resolve se a gente não tem dinheiro? Uma boa prática é criar procedimentos e políticas internas. Cria uma política interna de proteção de dados. Então, tem várias, é só pesquisar na internet, tem várias já publicadas de várias empresas. Se você não tiver um advogado especialista voltado para a LGPD, começa criando uma política interna e discute com o teu advogado, discute com o jurídico da tua empresa. Se não, dá uma olhada geral na política e vê o que você consegue adotar. Começa a criar políticas, tá? De acesso a dados, de quem pode ter acesso à base de dados de beneficiários, de colaboradores, dados dos próprios colaboradores internos. Então, por exemplo, a própria LGPD, ela traz o que você precisa fazer para cada um desses dados. Exemplo, dado de colaborador dentro da organização. Tem que estar em um armário fechado com chave. Aquelas pastinhas, que tem ali a entrevista dele, as pastas dos colaboradores. Tem que estar dentro da organização, em um armário, só que esse armário tem que ser fechado com chave. Tá? Então, privacidade, controle de registro de acesso. A gente utiliza muito o Drive do Google, hoje em dia. Então, assim, ter cuidado para usar Drive no Google. Quem é que vai ser administrador? Quem é que vai ser colaborador? Quem é que vai ser leitor? Então, ter muito cuidado na hora de colocar ali os níveis de acesso ao Google. Quem aqui usa Drive do Google para... É uma boa prática também. E prevenção, que são essas ações
de conduta de cada colaborador, né? Na hora que o colaborador for coletar dados, ele ser cordial, né? Na hora que o colaborador for usar a internet, de que forma ele deve usar, de que forma ele deve apagar histórico, de que forma ele deve apagar toda a parte, né, de links que ele entra e tudo mais. Então, muitas partes voltadas a essa questão de prevenção, elas podem estar dentro de política interna. Então, assim, um bom ponto é comece estruturando uma política interna de proteção de dados, que é isso, é um documento que vai estruturar essa proteção. Alguém aqui tem dentro da organização essa política? Esse documento de política? Então, é importante olhar, é importante revisar, e é um documento vivo e dinâmico, tá? Lá na Mandu, a gente revisa esse documento pelo menos uma vez ao ano, tá? Ele precisa ser revisado. Pode passar? E aqui o nosso estudo de caso. Pode passar? Que foi uma estrutura bem simplificada para coleta, tratamento e arquivamento de dados dos participantes da Mandu, tá? O que acontece aqui? Nós coletamos muitos dados pessoais. Todos os nossos projetos, praticamente todos os nossos projetos, começam com um diagnóstico participativo. Ou seja, a gente não chega no território com nenhuma solução implementada. A gente escuta o território, a gente identifica quais são as causas e as consequências dos problemas que eles têm, né? Em cima disso, traz um diagnóstico participativo para prover soluções. Então, nada é criado a partir da ideação da Mandu. A gente traz inovação para os problemas que já existem e para as soluções que muitas vezes já existem no território, né? Já foram... o próprio território, ele traz a dor e o sabor, né? Então, ele traz a dor, mas ele muitas vezes já tem essas soluções pensadas, né? A gente traz inovação para implementar essas soluções. Então, tudo começa de um diagnóstico participativo. E aí, esses diagnósticos, eles requerem muitos dados, né? Enfim, das famílias, das pessoas, a gente entende, a gente compila aqueles dados e a gente escuta através de uma escuta ativa e olha os dados para juntar tudo e propor a solução. E nós incluímos esses dados relativos à LGPD na nossa matriz de risco. Então, primeiro ponto, o projeto tem que ter na matriz de risco riscos relativos à proteção de dados, principalmente a termo de uso de imagem, a termo de consentimento de dados. Depois, a gente usa uma ferramenta chamada CoboBox, para coletar os dados. É uma ferramenta gratuita, tá? Você consegue baixar no seu celular, no seu tablet. E ela é uma ferramenta que permite que, de forma tecnológica, você, né, o entrevistador, faça a entrevista com o titular do dado, com o beneficiário. Em paralelo a isso, o entrevistado, que é o titular do dado, ele assina um termo de uso de imagem, eu não tenho como trazer aqui, mas ele assina um papel com um termo de uso de imagem e com um termo de consentimento, para ele dar o consentimento da imagem dele, se ela for vinculada, e dos dados dele, que a gente está coletando. Então, no Cobo, a gente faz a entrevista, a pesquisa, depois ele assina o termo, a gente fotografa termo de imagem, termo de consentimento e pede para fotografar a pessoa, tá? Então, com isso, a gente tem os termos, né, que ele autoriza a concessão de dados. Nós temos a coleta do dado. Esse termo, ele é guardado, né, em ambiente específico, né, com chave, né, assegurado e tudo mais. Então, esse termo físico, ele é guardado. E o Cobo, ele gera uma matriz ou uma planilha depois com um link, onde eu consigo ver os dados da pessoa
mais as imagens dos termos assinados e a imagem da pessoa. Então, por exemplo, se eu quero depois saber se a Silvana, que aparece lá na foto do projeto, ela tem a imagem dela autorizada. Aí eu vou, procuro o nome da Silvana, ele vai dar lá na planilha, de que de fato a Silvana, tem lá a foto de que a Silvana assinou os 2 termos, né? Tem lá a foto da Silvana para eu identificar que de fato a Silvana que está lá na foto do projeto é a Silvana na qual a gente coletou os termos e tem os dados, tá? Tudo isso é possível fazer de forma gratuita. E aí eu uso o Kobo para fazer essa coleta dos dados, tanto do termo de uso de imagem quanto do termo de consentimento, né? Eu aplico esses questionários. Vocês sabem a diferença do termo de uso de imagem para o termo de consentimento? Imagem é imagem. Então, quando eu chego para você, por exemplo, e peço para você sair numa foto, eu estou pedindo um termo de imagem. Consentimento é dado. É identidade, CPF, comprovante, tudo mais, é dado, tá? Então, eu faço isso aqui, faço esse acompanhamento em um banco de dados restrito. Então, só quem tem acesso ao banco de dados do Kobobox é, né, a pessoa da área de análise de dados, o PMO e o gerente do projeto. Mas um cliente quer, eu faço um recorte daquilo ali, eu pego, às vezes, o dado pessoal e transformo ele em número. Tem lá, Dona Maria é número 1, Dona Suzana, número 2, Seu Raimundo, número 3. E na hora que eu for transformar esses dados, eu coloco, né, tiro aquilo que pode identificar a pessoa e coloco apenas a numeração. E o resto dos dados, porque não é possível identificar, tá? E depois eu faço uma rotina de monitoramento desse risco relativo à LGPD com uma equipe. Então, coletei termo, coletei dados e tudo mais, beleza? Ótimo. E aí eu faço uma rotina mensal de monitoramento desses dados com uma equipe. Então, todo mês eu coloco a pauta da LGPD, né, de termos de uso de imagem na nossa matriz de risco. E aí, teve alguma intercorrência? Um titular pediu para excluir algum tipo de dado? Né? A gente teve alguma intercorrência na coleta de dados? Alguém não quis, não se sentiu confortável? Enfim, eu sempre estou monitorando esse risco no dia a dia. Tá joia? Então, gente, vamos lá. Eu acredito que essas foram as informações mais relevantes. Aqui eu deixo o blog da Mandu para vocês acessarem o nosso Saiba Mais, que é a nossa mandusocial.org.blog. A gente tem uma série de textos aqui mostrando, né, sobre a LGPD na prática. Então, vocês podem acessar para ler os nossos textos.